Vamos lá, Irção, firme e forte. Há 2 semanas das eleições que irão mudar a história do nosso país, tem muita gente que ainda não percebeu que realmente está por trás do plano de governo de Haddad. A partir de hoje, eu vou produzir vários conteúdos analisando os aspectos principais desse plano, para a gente entender de uma vez por todas as reais intenções do PT, sua semelhança com a ditadura da Venezuela e por que ele não pode retornar ao poder. Neste vídeo, a gente vai falar sobre a democracia participativa e o controle social, 2 dos aspectos mais amplamente citados no plano, além de saber, afinal, o que pensa o poste de Lula, Haddad. Assista até o final. Pessoal, quero agradecer pela grande quantidade de apoio, curtidas, compartilhamento, comentários que recebi em função do meu primeiro vídeo. Se você não viu, dá uma olhadinha, tá aqui no canal. Inclusive, foi isso que me estimulou a seguir com mais conteúdos e criar este canal. Então, se você gostou do primeiro, me acompanhe aí para receber mais vídeos, se inscreva para você ficar por dentro dos temas mais relevantes da atualidade, beleza? Se engana quem pensa que o plano de governo de Haddad é novo e foi preparado originalmente para essas eleições. Se engana quem acredita que o seu conteúdo apresenta uma proposta para resolver os problemas do Brasil. Se engana quem pensa que o seu principal personagem, Haddad, é apenas mais um fantoche manipulado por Lula. Para que você possa entender a origem do plano de governo de Haddad, você precisa conhecer o PNDH3, Plano Nacional de Desenvolvimento Humano, versão 3, lançado em 21 de dezembro de 2009 pelo Decreto 7.037 e atualizado pelo Decreto 7.177 em 12 de maio de 2010 pelo presidente da época, o excelentíssimo Luiz Inácio Lula da Silva. As versões 1 e 2 foram lançadas no governo de FHC. No plano de governo, ele é mencionado rápida e sutilmente em apenas um pequeno parágrafo na página 19. Diz assim: o governo Haddad resgatará e atualizará o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3. E este é só um exemplo sutil, ou melhor, da sutil mensagem que é posta em várias partes do plano. Embora o PNDH3 não tenha força de lei e suas propostas precisem ser discutidas e votadas no Congresso Nacional, o seu teor escancara as reais intenções da esquerda, documentadas há pelo menos 28 anos, desde o Foro de São Paulo. Por exemplo, você vai encontrar tanto no PNDH3 quanto no plano de Haddad várias menções da tal da participação popular ou democracia participativa. Bonito isso, né? No plano, na página 13, você lê: promover uma ampla reforma política com participação popular. E ainda diz: é preciso melhorar a qualidade da democracia no Brasil, combinar de forma eficaz a democracia representativa, que é essa que a gente tem hoje, e novas formas de exercício da democracia participativa. E no PNDH3, na página 23, você lê: a adoção de leis, aliás, de tais medidas, fortalecerá a democracia participativa, na qual o Estado atua como instância republicana da promoção e defesa dos direitos humanos e a sociedade civil como agente ativo, propositivo e reativo de sua implementação. Significa que a sociedade civil será organizada em coletivos que atuarão como fiscais ou defensores da democracia para discutirem e votarem as pautas consideradas mais relevantes e importantes pelo governo. E antes que você me diga que isso está previsto na Constituição, lá no artigo 204, que é verdade, e que a gente já vê isso em funcionamento, através, por exemplo, dos conselhos gestores e alguns institutos que nos ajudam a monitorar as ações dos governos municipais, estaduais e federal, eu já te adianto que não é isso que pretende o PT. Na prática, gente, é o fim da democracia tal qual nós a conhecemos. Se bem que, se você considerar que a forma como o governo do PT fez política em todo o tempo que esteve no poder, aparelhando o Estado e as instituições, com compra de votos através do mensalão, toda a corrupção que a gente viu aí no Petrolão, esse corporativismo com empresas públicas e estatais, além do financiamento de ditaduras em vários continentes pelo mundo, as suspeitas de fraudes nas urnas e um sem número de financiamento ilegal de campanhas políticas, há muito tempo não vivemos uma democracia. Fala sério. Bom, mas a
Adivinha que país tem se valido fortemente da participação popular e democrática em seus governos recentemente e bem pertinho da gente? Venezuela. Ainda lá com Chávez e sua nova Constituição em 1999 e agora, mais recentemente, com o Maduro. As mãos pra cima, cintura solta, sol do levante, tocou Maduro. De onde que vem toda essa inspiração? Vem de há muito tempo. Para citar um exemplo, porque não é o único, com o Manifesto Fascista, que já defendia a criação de conselhos nacionais muito parecidos com os chamados soviéticos. Não, qualquer semelhança com a Rússia comunista não é mera coincidência. No outro vídeo eu conto para vocês por que essa turma se parece tanto. Mas lá no Manifesto Fascista, no item E, sobre a política, se lê o seguinte: a formação de conselhos técnicos nacionais para o trabalho, indústria, transporte, higiene social, comunicações, etc., eleitos pelos coletivos profissionais ou os próprios profissionais com poderes legislativos e com direito de eleger um comissário-geral com poderes ministeriais. Se antigamente os conselhos operários eram formados, obviamente, por operários, por trabalhadores, agora a divisão de classe se dá pelas chamadas minorias organizadas. É por isso que os progressistas insistem em nos dividir entre héteros e homos, brancos e pretos, homens e mulheres, patrões e empregados, etc. Com o foco nas minorias, você cria lideranças representativas dessas novas classes como o MTST, movimentos estudantis e afins, já aparelhadas pelo governo, e as coloca como legítimos representantes do povo. É o suprassumo da democracia. Só que não. São esses coletivos que vão ajudar o governo no que chamam, tanto no plano de governo de Haddad quanto no PNDH3, de controle social do Estado. Lá na página 3 do plano, por exemplo, diz que vai promover a reforma do Estado. A reforma política, estrito senso, não esgota a necessária reforma do sistema político e do Estado brasileiro. É preciso instituir medidas para estimular a participação e o controle social em todos os poderes da União: executivo, legislativo, judiciário e no Ministério Público. Presta atenção. Quem se lembra do que disse recentemente o José Dirceu? Tem que tirar o poder de investigação do Ministério Público. No caso do Estado, os poderes perdem muito do seu poder e autonomia também. A oposição é praticamente suprimida. Passa-se a servir aos interesses do Estado e não do cidadão. E ainda na página 13 diz: o Estado deve ter o tamanho necessário para promover a justa regulação da economia e da sociedade. Isto é o que é sinônimo de Estado inchado, grande, coisa de comunista mesmo. Mas sabe quem pregava algo semelhante? O pai do fascismo, Mussolini, que dizia: tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Também fala sobre o controle social da justiça, lá na página 15. Diz assim: temos que eliminar os privilégios e favorecer o ingresso e a ascensão nas carreiras do sistema de justiça a todos os segmentos da população, em particular daqueles que são vítimas históricas de desigualdades e opressões. Além disso, será necessário ainda conferir transparência e controle social na administração da justiça. Então, no caso da justiça, qual que é a ideia? Criar eleições para vários cargos do judiciário, valendo-se também de cotas para minorias, ou seja, não é por mérito, mas por classes. É um meio de politizar o judiciário. Já pensou o que isso pode virar? Então, dá uma olhada na Venezuela. O controle social da mídia, que não apenas consta no plano, mas também no PNDH3, em sua página 151, diz: por fim, aborda-se o papel estratégico dos meios de comunicação de massa, no sentido de construir ou desconstruir ambiente nacional e cultura social de respeito e proteção aos direitos humanos. Daí a importância primordial de introduzir mudanças que assegurem ampla democratização desses meios. O que esses planos dizem sobre a mídia?
mídia. Controle social, gente, é apenas um eufemismo para censura. Inclusive na internet. Você pode dar uma olhada na página 16 do plano do governo do PT, lá do Haddad, que fala sobre isso. Por fim, controle social de todas as demais instituições. Lá no PNDH 3, na página 23, está escrito: o Poder Executivo tem papel protagonista de coordenação e implementação do PNDH, mas faz necessária a criação de espaços de participação e controle social nos poderes judiciário e legislativo, no Ministério Público e nas defensorias. Você vai ver muito mais de tudo isso também no caderno de resoluções do 6º Congresso Nacional do PT de 2017, na página 13. Defesa dos processos democráticos da região latino-americana e ampliação da democracia com a adoção de mecanismos eleitorais que tornem o voto o mais representativo possível e de instrumento de democracia direta. Também diz: defesa da democratização dos poderes judiciários na região latino-americana e caribenha. E mais, democratização dos meios de comunicação em toda a região latino-americana e caribenha. E quem é que vai fazer a gestão de todos esses conselhos e representações democráticas do povo? Os conselhos nacionais, reformulados e sujeitos ao Conselho Maior, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que terá sua competência ou poder ampliados, sendo, portanto, uma espécie de manual da nova moral, uma espécie de Bíblia que irá reger não só nossas atitudes e comportamentos, como também o nosso modo de pensar. Diz assim: apoiar a aprovação do projeto de lei número 4.715/1994, que transforma o Conselho de Defesa dos Direitos de Pessoa Humana em Conselho Nacional dos Direitos Humanos, ampliando sua competência e a participação de representantes da sociedade civil. Perceba o quanto que eles falam sobre isso o tempo inteiro. Só que você não consegue fazer tudo isso com a Constituição que aí está. É por isso que um dos principais e mais urgentes objetivos do Haddad é justamente a criação de uma nova Constituição, citada lá na página 6 do seu plano Maquiavel. Para assegurar as conquistas da Constituição de 1988, as reformas estruturais e das instituições preconizadas, será necessário um novo processo constituinte. O governo Haddad participará, logo após a posse, da elaboração de um amplo roteiro de debate sobre os grandes temas nacionais e sobre o formato da Constituinte. Quem fez isso? Chaves, lá na Venezuela, em 99, aumentando o tamanho e o poder do Estado. E o Maduro está fazendo o mesmo exatamente agora, ampliando ainda mais os seus poderes, criando uma nova Constituinte. É a consolidação de sua ditadura comunista, exatamente o que o PT pretende fazer aqui, gente. Então não pense você que o Haddad desistiu dessa ideia, embora ele tenha dito que sim. Esse propósito é antigo no partido e continua no plano, e não seria agora, às vésperas de reassumir o poder, que o PT iria abrir mão disso, concorda? Especialmente porque o Haddad não é simplesmente um fantoche ou poste, como a gente acredita que seja. Ele é considerado pelos próprios petistas um dos mais radicais esquerdistas dentro do partido. Segundo os petistas, Haddad é de esquerda demais nas ideias, tucano demais nas ações. Em outras palavras, Haddad é um socialista e comunista de mão cheia. E a gente pode ver isso pelos livros, artigos e teses que ele escreveu. Eu vou citar apenas algumas aqui. Livros e trabalhos publicados. Por exemplo, O Sistema Soviético, lançado em 1992. Em Defesa do Socialismo, de 1998. Sindicatos, Cooperativas e Socialismo, eu estou lendo esse daí, de 2003. Trabalho e Classes Sociais, Tempo Social, de 1997. Habermas, Herdeiro de Frankfurt, Novos Estudos, de 1997. Enfim, tem muitas outras teses, artigos, tudo sobre o socialismo. O Haddad, gente, é muito mais perigoso que Lula, Chaves, Dilma e Maduro juntos. Com esse seu jeitão bom vivant, elegante, articulado, ele passa essa imagem de alguém mais de centro, com seu comportamento PSDBista tucano demais nas ações, mas por dentro é um ultra radical de esquerda, bastante alinhado com o que declarou recentemente
O Zé Disseu, que disse: é questão de tempo para a gente tomar o poder. Entendeu agora o porquê da mudança das cores e até da fé do PT? Entendeu por que o Haddad se sente tão confortável como uma vice do Partido Comunista do Brasil? Como se não bastasse, Haddad é um assumido marxista, discípulo da escola de Frankfurt, cujos alguns dos objetivos era a desconstrução da moral, da religião, da cultura ocidental, além de abominar a liberdade de expressão. Numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, em 2 de fevereiro de 2012, o Haddad disse: evidente que o Marx é a inspiração longínqua mais moderna. E não é mais possível falar em marxismo, são marxismos. E eu me filio à tradição de Franco, que tem no Adorno e no Marcuse as expressões mais vistosas. Marcuse, que ele cita, declarava de peito aberto toda a tolerância para com a esquerda, nenhuma para com a direita. Esse tem sido frequentemente o discurso de Maduro na Venezuela, dizendo que a direita é responsável pela situação complicada em que o país vive. Sabe quem concorda com ele? Haddad evita culpar Maduro e critica oposição venezuelana. Foi a manchete de O Globo de 20 de setembro deste ano de 2018. Haddad ainda não está completamente à vontade com o jogo político, por isso mantém sua reverência ao oráculo Lula. Mas Haddad está pronto para assumir o poder e implantar de uma vez por todas o socialismo no Brasil. E, como bom comunista que é, o fará por qualquer meio. Democracia participativa, controles sociais, plano de governo, Plano Nacional de Desenvolvimento Humano, conselhos nacionais, não interessa. E o fará também a qualquer custo, não importa o plano. E esse é o seu plano. É o seu plano.